Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal. Muitas informações do Peixe. O Santos que venceu ontem o Curitiba em jogo amistoso por 4-1 no Couto Pereira. Vamos falar um pouquinho sobre a apresentação do Santos, os destaques da partida e também sobre as mudanças do treinador Pedro Caixinha. Por exemplo, o João Paulo começou como titular o amistoso. Será que João Paulo passou na frente de Gabriel Brazão e será o titular no Campeonato Brasileiro? Vamos falar muito sobre isso. Quero falar também sobre os dias de folga que foram concedidos por Pedro Caixinha para o elenco. O Santos só volta a trabalhar na próxima sexta-feira. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, o Peixe venceu o amistoso ontem contra o Curitiba por 4-1 no Couto Pereira. Vitória interessante do Santos Futebol Clube, principalmente no primeiro tempo, onde ali nós tínhamos o time titular do Santos de um lado, claro, com a ressalva dos jogadores que estavam fora por contusão, como é o caso do João Schmidt com virose, o Guilherme e também o Escobar que foram preservados e o Neymar contundido, né? No mais, deu para ver ali um Santos com aquilo que tinha de melhor o Pedro Caixinha. Chamou bastante atenção o goleiro João Paulo ser escalado como titular desde o início. Na segunda etapa, tivemos o Gabriel Brazão jogando uma parte do segundo tempo e outra parte com o Diógenes. A impressão que fica é que sim, o João Paulo pode ter conquistado a posição, né? O Brazão foi titular no Campeonato Paulista e pode agora sim ser o João Paulo, o goleiro titular no Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar os próximos dias, mas pode ser um indicativo que João Paulo sim retornará à titularidade do Santos Futebol Clube. O teste foi muito importante para algumas situações. Por exemplo, o Álvaro Barreal sendo testado como lateral esquerdo. Foi muito bem o Barreal por ali. Outra situação que deu para notar no jogo de ontem foi o Santos jogando num 4-4-2, com o Roleiser como meia pela direita e o Veron como meia pela esquerda. E aí nós tínhamos o Soteldo como segundo atacante ao lado do Tiquinho Soares de centroavante. Então foi uma mudança tática, pelo menos que deu para perceber, muito interessante. O Veron, no meu entendimento, foi o destaque do jogo de ontem. O jogador foi muito bem na partida, jogando pelo lado esquerdo. O Veron com muita força física, voltando para marcar, chegando com força física lá na frente, invadindo a grande área, batendo pro gol, dando cruzamento. Enfim, para mim, o melhor do jogo de ontem foi o Gabriel Bontempo. No segundo tempo, quando o Santos já vencia por 3-1, aí o Pedro Caixinha mudou radicalmente a equipe, né? Colocando praticamente 9 jogadores no intervalo. Foram 9 mudanças no intervalo. Depois ainda tivemos a entrada do Luca Meirelles, do Rafael, enfim. Ao todo foram 12 mudanças na partida, até o Diógenes jogou alguns minutos. Agora, quem se destacou na segunda etapa? Para mim, o David Washington, que está com muita fome de jogar, com muita fome de gol, mostrou isso, correndo demais e fazendo um bonito gol, o quarto gol do Santos. Gostei do Kevson pelo lado esquerdo. Kevson também entrou muito bem pela esquerda, é um jogador de força física, um jogador que pode inclusive jogar e já jogou assim na base do Atlético Paranaense como um ponta, como um atacante aberto pela esquerda, tem muita força física o jogador Kevson. Gostei também do Luizão, não perdeu nenhuma bola pelo alto, Luizão, né? Que era uma jogada perigosa do Curitiba na segunda etapa. Para mim foram os 3 destaques do Santos na segunda etapa. Eu gostei daquilo que eu vi, em especial no primeiro tempo. No segundo tempo não dá para analisar muito a questão coletiva e sim a questão individual. O Santos, portanto, vence o Curitiba em amistoso por 4-1. Após a partida, o treinador Pedro Caixinha falou um pouco sobre o jogo. Vamos ouvir o treinador do Santos. Foi um bom teste esse jogo, é um amistoso, mas deu para testar. Você testou vários jogadores, 2 grupos, foi um bom teste. Foi importante pela seriedade que colocámos ao jogo. Era muito importante, depois daquilo que foi a boa semana de trabalho, terminá-la da melhor maneira. Normalmente não é fácil depois de uma eliminação.
e prévio uma data FIFA, pode haver ali algum momento em que o grupo possa ficar desfocado, mas ficamos muito satisfeitos por isso, pela forma como colocámos seriedade no jogo. Depois, outro objetivo era esse, ritmo e minutagem, para que o grupo ficasse mais equilibrado também a esse nível, e isso também foi conseguido. Depois dar uma resposta, depois da eliminação, tínhamos que dar uma resposta, a equipa tem que ter essa mentalidade de que quando não ganha, tem que dar sempre uma resposta seguinte. Foi importante também fazê-lo porque foi o último teste antes do início do Brasileirão, e como o início do Brasileirão vai ser fora de casa, também serviu nesse sentido. Então penso que foi muito bom a todos os níveis. Agora é desfrutar estes 4 dias, saber desfrutá-los, aqueles que vão para as seleções, desejar-lhes o melhor, e aqueles que vão seguir a recuperação, como o Neymar e outros que ficaram também lá, como o João Schmidt, como o Guilherme, como o próprio Escobar. É importante que recuperem para quando regressarmos estarem junto da equipa e começarmos a preparar aquilo que é o que queremos, que é começar o Brasileirão da melhor maneira. Tá aí o treinador Pedro Caixinha, após a partida de ontem, falou à Santos TV, ali nos vestiários do Couto Pereira. E o que chamou muito a atenção foi a informação que o Santos só voltará a treinar nesta sexta-feira. Portanto, o elenco de jogadores terá folga na segunda, terça, quarta e quinta-feira. É claro que temos uma data FIFA, alguns jogadores estão fora dos treinamentos por estarem servindo as seleções dos seus países, como é o caso do próprio Tomás Rincon e também do Soteldo. Um outro jogador que está fora dos treinamentos é o Miguelito, servindo a seleção boliviana. Agora, muito tempo de folga, né, gente? O Santos, mais uma vez, perde a oportunidade de se preparar melhor, visando a estreia no Campeonato Brasileiro. Para mim, é um excesso de folgas. Isso, claro que muito provavelmente tem alguma relação com o Neymar, né? Porque a verdade é a seguinte, vamos ser bem sinceros, o Pedro Caixinha chegou ao Santos Futebol Clube com uma filosofia de treinar bastante, horário de manhã, né? O Pedro Caixinha, por muitas vezes, pediu a apresentação dos jogadores às 7h30 da manhã. Isso causou um desconforto no grupo. Alguns jogadores chegaram a pedir a mudança nos horários de treinamento para o Pedro Caixinha. Houve uma recusa. E aí, claro, com a chegada do Neymar, é perceptível que de uma hora para outra as coisas mudaram. O Santos treina muito mais à tarde do que pela manhã. Esse treinamento que acontecia às 8h30 da manhã com a apresentação dos jogadores no CT, 7h30, não rola mais. Quando tem treino pela manhã, esse treino é por volta das 9h30 da manhã ou 10 horas da manhã, e a maioria dos treinamentos do Santos acontecem agora no período da tarde. Então, houve sim uma mudança na rotina de treinamentos do Santos depois da chegada do Neymar. Isso é um fato. Agora, isto posto, mudar o horário do treinamento, a gente entende. Agora, essa falta de treinamentos que a gente percebe no Santos Futebol Clube é algo que não dá para aceitar. Por quê? Chega na hora decisiva, o Santos não tem os seus melhores jogadores que estão contundidos, justamente porque treinam pouco. Nos momentos decisivos, os nossos jogadores cansam e não se entregam como deveriam, como aconteceu na final contra o Corinthians, onde o Santos se acovardou contra o Corinthians em jogo decisivo, não deixou tudo que podia em campo, perdeu de forma vergonhosa para o Corinthians o clássico na semifinal do Campeonato Paulista, justamente por conta disso. Tá tudo muito gostosinho, como diria o Carille no Santos Futebol Clube, né? O treinador Pedro Caixinha foi picado pelo mosquitinho da preguiça, foi contaminado por essa cultura do Santos Futebol Clube que estamos convivendo há muitos e muitos anos. Não é de agora, não. Se nós lembrarmos, lá atrás, com o presidente Andrés Ueda, também era um excesso de folgas que realmente chamava muito atenção. Então, para mim, está errado. Volto a dizer, não quero ser aqui oportunista quando o Santos perder, trazer esse tema, não. É preciso falar antes. O Santos, desde que o Neymar chegou, treina muito menos do que normalmente deveria treinar. Depois que o Neymar chegou ao Santos Futebol Clube,
a gente percebe uma mudança clara na programação de treinamentos do Santos Futebol Clube. Até que ponto isso fará bem aos jogadores? Não sei. O que eu percebo é que estamos atrás fisicamente de muitos clubes do futebol brasileiro, estamos atrás na questão tática também, e isso carece de treinos. Para você colocar variações de uma partida, você precisa testar, você precisa treinar. Se você não treina, não vai acontecer nada. Então, não cai bem, no meu entendimento, esse excesso de folgas do elenco santista. Então tá aí a informação, o Santos só volta a treinar sexta-feira. Ah, Marcão, mas é data FIFA. Não tem problema nenhum. O Santos não tem nenhum jogador na seleção brasileira, não muda nada. O Tomás Rincon é reserva, o Soteldo tudo bem. O Miguelito sequer joga com a camisa do Santos. Então, a data FIFA não é justificativa. Lembrando que esse elenco de jogadores do Santos, em grande parte, os remanescentes do ano passado, tiveram 38 dias de férias. Você não escutou errado, não. O Santos parou de jogar o campeonato da Série B dia 24 de novembro e se reapresentou dia 3 de janeiro de 2025. Foram 38 dias de férias. Nas semanas decisivas do Campeonato Paulista contra o Bragantino, tivemos 2 dias e meio de folga. Na semana decisiva para o clássico contra o Corinthians, na semifinal do Paulista, tivemos mais 2 dias e meio de folga. Antes da partida contra o Corinthians. Então, isso está acontecendo de forma equivocada, no meu entendimento, há algum tempo. Há algum tempo. É um elenco que trabalha pouco. E quando chega alguém com uma visão diferente, rapidamente é contaminado pela preguicite do Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!